E aí, compartilhar minha entire screen. Tá vendo tudo? Então, aqui eu abri o Julia, né, tal. Aí eu vou ativar um ambiente temporário aqui só para ilustrar, tá? Então aqui eu vou dar vou adicionar o Mouse Toolkit, né? Aqui. Desse jeito. Eu ainda não registrei ele, mas logo registraremos. Tá, e aí eu vou dar using Mouse Toolkit, Mouse Toolkit.testing, tá? Porque aqui eu tenho 2 arquivos de teste, tá? Para rodar, tá bom? Aí esse arquivo, esse simulation tem, por exemplo, aqui, ó. Eu vou rodar esse comando simulation, igual a simulation com letra maiúscula, com um arquivo PDB e um arquivo de uma trajetória. Aqui eu gerei com o NMD, mas poderia ser uma trajetória do Gromax, tá? Tá? Então, isso aqui é o nome do arquivo PDB, isso aqui é o nome do arquivo da trajetória, tá? Não tem nada de misterioso, e ele vai gerar esse objeto simulation, tá? Então, você tem aqui, ó, simulation, o PDB file dela é esse aqui, o arquivo da simulação da trajetória mesmo é esse aqui, aliás, tem que mudar aqui para trajectory file, tá? Nesse caso aqui tem 5 frames, esse é o frame range e tal, enfim. Tudo bem? Até aí? Então, eu só gero esse objeto simulação. O que é importante desse objeto simulação? O importante desse objeto simulação é que tem todas essas coisas aqui que estão descritas, são coisas que funcionam com esse objeto simulação, mas principalmente é a iteração sobre ele, né? Então, e você pode pegar as coordenadas em cada frame de maneira muito simples. Então, por exemplo, se eu posso... Vamos supor que eu quero fazer um vetor que tem as coordenadas do primeiro átomo ao longo da trajetória. Então, eu vou falar assim, atom 1, cor, igual, sei lá, zeros, length, simulation. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou criar um vetor que tem 5 frames, porque o comprimento da minha simulação é de 5 frames, né? Na verdade, é mais legal do que isso, porque se eu tivesse... Quer ver? Aqui ele vai gerar um com 5 frames. Mas vamos supor que eu tivesse criado a minha simulação assim, ó, com first igual a 2, step igual a 2, por exemplo, tá? Tá vendo? Aí, os frames, ele vai começar no 2 e andar de 2 a 2 até 5. Então, ele vai ter o frame 2, o 2 e o 4. Tá? Então, o número de frames é 2. Então, nesse caso aqui, length simulation é 2. Tá vendo? Quando eu defino sobre que subconjunto da simulação eu vou iterar, já quando eu crio esse objeto simulação aqui. Esse objeto simulation. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante, porque depois você vai fazer seu treco de clustering. Em geral, você tem o arquivo da trajetória, que é um treco gigantesco. Com muita frequência, você não vai usar todos os pontos da trajetória. Você quer fazer sei lá, pegar de 10 em 10, ou de 20 em 20, alguma coisa assim, ou não considerar os primeiros 200, alguma coisa assim, né? Tudo isso já vai estar feito por baixo do pano quando você usar esse objeto aqui, entendeu? Você define. Então, isso aqui já vai ajudar bastante. Então, o Atom 1 Core, eu vou gerar aqui, por exemplo, um comprimento, né? Que é o número de frames da simulação. Que nesse caso é 2, né? A simulação, na verdade, tem 5, só que eu só vou iterar sobre 2, né? Eu só vou fazer isso sobre dois átomos da simulação. E aí eu só tenho que fazer isso aqui, né? Ó, for frame in, ou melhor ainda, sei lá, for iframe, frame in enumerate simulation. Tá? O que ele vai fazer? É assim que faz? Só deixa eu lembrar. Eu não lembro mais. Isso, ó. For iframe enumerate simulation. O que ele vai fazer? Ele vai iterar sobre os frames da simulação que você escolheu. Vai iterar começando no frame 2 e depois ir para o frame 4 e depois acabou. Porque não tem mais nenhum depois dos 4 com passo 2, porque minha simulação é curtinha.
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar atom 1, coord e frame, ou seja, vamos supor que eu vou atualizar as coordenadas do átomo no primeiro frame, né? Então, o que eu quero guardar bom, na verdade, eu fiz uma bobagem, mas tudo bem, isso não tem importância, mas primeiro vou pegar as posições. Então, coordenadas dos átomos, eu faço assim, ó, positions, frame. Isso aqui tem as posições dos átomos nesse frame da simulação. Tá? E aí, por exemplo, eu vou pegar átomo 1 core, eu vou pegar a core de 1, a coordenada x, na verdade, porque isso aqui vai devolver um vetor, né? Porque as coordenadas são um vetor de 3 coordenadas, de 3 componentes. Mas, como eu criei aqui um vetor de floats, eu vou pegar só a coordenada x, tá? E tá bom. E aí, átomo 1 core agora são as coordenadas do primeiro átomo no primeiro frame. Entendi. Entendeu? Então, gerando esse objeto aqui, simulation, isso aqui pode ser uma simulação no GROMACS ou no NMD, ou em qualquer coisa, na verdade, em todas as coisas que o ChemFiles lá suporta, um monte de coisa, tá? E aí isso que fica muito fácil iterar sobre os átomos. E outra coisa importante, né, que você provavelmente, né, vamos calcular uma coisa mais interessante, por exemplo. Distance, átomo 1, átomo 2, então aqui, de novo, esses são os zeros do length simulation. Então, eu vou criar um vetor de distâncias entre o átomo 1 e o átomo 2, tá? Também para cada frame da simulação. Tá acompanhando? Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Tá? Aí eu vou fazer esse D átomo 1, átomo 2, aí tudo bem, só que aqui eu posso ter condições periódicas de contorno, né? Então eu posso pegar aqui, ó, unit cell, eu vou chamar de UC, porque a função chama de unit cell frame. Então isso aqui vai pegar qual que é a célula unitária do frame. Tá? E aí eu posso calcular V, na verdade, vai ser igual a norma, isso aqui vai dar errado porque eu preciso carregar o linear álgebra antes, mas tudo bem, eu vou carregar aqui. A norma de um vetor é o comprimento do vetor, então eu vou calcular a norma, mas do que? Eu vou calcular a norma do vetor, que tem as coordenadas relativas dos dois átomos, a diferença de coordenadas, só que depois de ter feito o wrap das coordenadas, nas condições periódicas de contorno. Não, porque se a gente quer calcular a distância entre dois átomos na simulação, a gente precisa pegar a imagem mínima entre eles, porque senão pode dar qualquer coisa, né? Se ele pula para o outro lado da caixa, aquelas coisas que você já experimentou, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as coordenadas do primeiro átomo, ou do segundo átomo, sei lá, e vai fazer o wrap dessas coordenadas de acordo com as condições periódicas de contorno, de acordo com a célula unitária. E aí vai fazer, isso aqui vai dar as coordenadas, depois eu faço uma por uma para você ver, mas isso aqui vai dar as coordenadas do segundo átomo ajustadas para ser a imagem mínima em relação às coordenadas do primeiro átomo, de acordo com as condições com a célula unitária. E aí isso aqui vai dar um vetor novo, que vai ser o segundo átomo deslocado para a imagem mínima em relação ao primeiro átomo. E aí tudo bem, aqui a gente pode subtrair as coordenadas do primeiro átomo, que aí vai dar o vetor diferença de posição, faz a norma disso e a distância entre eles. Né? E aí, sei lá, a gente está acumulando isso no vetor iframe, tá? E aí, beleza. E funcionou, tá vendo? Essa é a distância entre esses dois átomos, considerando condições periódicas de contorno. Nossa, então fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil. Entendeu? Não, por isso, justamente, a ideia desse pacote, que é a infraestrutura que eu estou desenvolvendo, né, do pacote, é justamente para criar uma infraestrutura que permita que vocês implementem análises relativamente fácil. Então, de uma maneira relativamente simples, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, isso aqui calcula a distância considerando as condições periódicas de contorno dos dois átomos ao longo da trajetória, né? Entendeu? Entendi. Então, essa é uma ideia geral para você ver, né? Para você, já quando a gente for fazer o cálculo do RMSD, a gente vai fazer um loop sobre os frames da simulação, com um loop exatamente com essa cara,
vamos salvar um vetor de RMSD, e tudo bem, em vez de calcular a distância entre os átomos, a gente vai ter que calcular o RMSD em relação a alguma estrutura de referência, né? Que aí tem uma conta diferente, é outra conta que tem que fazer, mas que vai ser alguma coisa desse tipo, né? E tem que, aí tudo bem, tem que, se RMSD do quê, né? Precisa ver quais são os átomos da proteína e tal, mas tem maneiras, aí tem maneiras até práticas de fazer isso, né? Porque se você usar o PDB Tools aqui, ó, né? Se usar o PDB Tools, a gente tem isso aqui, né? Átomos igual a read PDB, e aí o exemplo lá da trajetória, do PDB da trajetória, né? Como é que chama o negócio? Não é DPDB, no meu arquivo, chama isso aqui. Ah, eu dei import, não. Tá, então, aqui eu li o PDB da minha trajetória, né? Aí eu posso pegar os índices index protein atoms igual a cell, isso aqui é uma função do PDB Tools também. Uhum. Atoms, sei lá, protein and name CA, vamos supor que a gente quer pegar só os carbonos alfa, né? Vamos chamar isso aqui, index CA, dos carbonos alfa. Tá, então, esses são os índices no meu PDB dos carbonos alfa da minha trajetória. Tá? Tudo bem? Aí, se eu tenho, por exemplo, aquele loop lá, bom, se eu tenho, por exemplo, ó, cor igual a positions, current frame, simulation, tá? Essas são as coordenadas, a positions, tá? Essas são as coordenadas do frame atual da simulação, tá? E lembre, aqui em cima eu acabei de definir os índices dos carbonos alfa. Uhum. Então, agora, cor de index CA são as coordenadas do carbonos alfa da simulação. Uhum. Aí, por exemplo, quero calcular o RMSD, é a média de deslocamento dessas coordenadas ao longo da simulação. Né? Então, fica a gente pode ir fazendo, assim, a infraestrutura combinada das coisas aqui vai permitir, então, que você, quando faça um treco assim, né? Por exemplo, se você já escolheu os índices do CA, isso aqui você pode pegar cor das posições dos índices dos carbonos alfa. Tá? E aí, o RMSD vai ser RMSD alguma coisa assim, né? RMSD e frame é igual... O que é? Sei lá. Na verdade, é o desvio padrão, né? Sei lá, alguma coisa do tipo... cor menos cor de referência, que a gente não definiu em nenhum lugar ainda, mas isso aqui vai dar as diferenças das posições, né? Uhum. Lá, o valor absoluto disso, não sei. Aí precisa ver exatamente como vai calcular o RMSD. Isso seria o RMSF, né, por átomo, né? Aí seria a média dessas, soma disso aqui ao quadrado, né? Como é que seria o RMSD? RMSD é a raiz quadrada da soma para todos os átomos, né? Ao quadrado. Então, é isso aqui. Na verdade, seria na norma ao quadrado, né? Para todos os... Seria um negócio assim, eu acho. Mas tudo bem, a gente faz direito, isso aqui não vai funcionar porque a gente nem definiu as coordenadas de referência, mas seria uma coisa assim, na verdade, né? SQRT, a raiz quadrada da soma do quadrado da norma dos átomos calculado para todos os pontos da trajetória. Alguma coisa assim. Isso seria uma função que calcularia o RMSD. Alguma coisa assim. Teria que alinhar, né, primeiro, né? Isso tem um complicador aí, né? Para calcular o RMSD direito tem que alinhar, né? Isso é um complicador complicadíssimo. Bom, complicadâncio. Tem que ter uma rotina de alinhamento aí por trás. Tem esse complicador.
mas é só para mostrar, assim, que a primeira parte de iterar sobre as trajetórias, todas essas coisas, a gente tem uma infraestrutura, uma infraestrutura legal usando esse objeto simulation aqui. Então, depois dá uma olhada, quando você for pensar nisso, dá uma olhada nesse, principalmente nessa primeira coisa aqui, né? Dentro do Moleskin Toolkit, né? A primeira coisa que é o das coisas que está descrita aqui na documentação é como funciona esse objeto simulation. Isso é o fundamental, na verdade. O resto é menos importante. Beleza, E entendi. tem esse unit cell aqui, né, que pega o unit cell. Aqui tem as posições, né? Acho que eu já fiz uma atualização, deve estar atualizado aqui. Não, não. Tudo bem. Bom? Beleza. Mas é legal, eu acho que é um projeto legal. Se a gente conseguir a função de RMSD, tudo bem, era uma coisa que eu faria, assim, eu ia acabar fazendo mais cedo ou mais tarde. Mas o cluster eu não tinha, assim, não tinha pensado. Então, se a gente escrevendo a função de RMSD, você ajudar aí a como usar o clustering desse treco que você já usou e montar as coisas, você vai ser bem legal, porque a gente vai ter uma análise, primeira análise interessante de verdade implementada no Moleskin Toolkit, né? Aham. Vai ser É legal. isso. Legal. Tá bom, era mais isso que eu queria comentar. Eu pensei nesse projeto e aí tô planejando. Mas eu achei bem legal, porque aí essa parte aí já, do mouse já facilitou várias coisas, né? Justamente esse é o ponto, né? Facilita muito, assim, a gente ter esse negócio que itera sobre a trajetória, é fácil pegar as posições, fácil pegar a célula unitária, fácil fazer levar em consideração as condições periódicas de contorno, isso é meio caminho andado para implementar qualquer análise nova, né? Então, a ideia foi essa, justamente. Eu dei um gás no projeto nisso, porque eu estava querendo essas coisas e o Carlos aí tá usando já, então é uma coisa que eu acho que vai ajudar muita gente a implementar coisas novas. E a ideia é que vocês vão aprendendo a programar e implementando coisas novas dentro desse pacote, né? E aí eu vou, claro, vou ajudando vocês, mas tanto a ideia é que vocês aprendam até o processo aí de como é que eu sugiro uma modificação nesse pacote, por exemplo, tá? Né? Então, você vai baixar ele para desenvolvimento, aí você vai começar a adicionar coisas, aí você vai fazer que chama um pull request, que é, ó, tô sugerindo essa modificação, aí eu vou receber essa informação, aí eu vou ver, não, isso aqui, ó, muda isso, Pamela, muda isso, faltou um teste, falta um teste para essa parte aqui, para ter certeza, não sei o quê, e aí você vai aprendendo como é que faz isso, todo esse processo, tá? E é bem legal, na verdade. E a ideia é essa, que vocês, à medida que vocês forem aí se familiarizando mais, que isso aí vai ganhando corpo e vira um pacote legal de fazer análises diferentes, assim. Uhum. Essa é a ideia. Tá bom? Falta alguma coisa de eu ler na sua tese? Na sua dissertação? Não sei se falta se eu ler. Eu respondi, acho que as duas maiores questões lá no capítulo de dinâmica eu respondi. Aí eu enviei um e-mail com as coisas que o senhor precisa enviar para a CPG. Isso eu já mandei. Ah, Você tá bom. recebeu, né? Não, Não, não tudo bem, eu recebi. mandei com cópia para você, mas tudo bem. Aí tem o que você tinha que. Acho que a parte dinâmica, você supõe que você quer que eu dê uma lida de novo, né? Aquela parte de metodologia. O senhor mandou com cópia para mim? Acredito que sim. Eu não recebi. Não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ué, foi. E eles até responderam já. Mas foi pro pamelacarneiro.gmail.com. Tá bom. Tá bom, então. É... Não, é isso.
Enfim, eu posso logo lhe adiantar o que eu respondi. Então, como o senhor comentou das classificações, o que eu fiz? Eu tirei aquelas classificações e eu discuti métodos. O Matheus quer falar? Pode falar, Matheus. Oi? Será? O Matheus parece que levantou a mão, não sei se foi sem querer. Matheus, pode falar. Opa. Ah, mas é um bom problema. Tá bom. Tá. Então tá bom. É o que eu estava comentando aqui. Eu tirei aquelas classificações e eu discuti os métodos de amostragem apenas em nível de utiliza ou não variáveis coletivas. Eu tirei aquelas várias classificações que eu tinha visto de métodos enviesados, métodos não sei o quê. Eu botei só assim, os métodos podem utilizar ou não variáveis coletivas, como que exemplos dos que usam e dos que não usam. Aí lá no capítulo de amostragem ampliada, sobre amostragem ampliada, eu tirei aquele outro método que é mais complexo, eu citei a amostragem por réplica de troca de maneira geral e falei das diferenças da troca por temperatura e da troca por hamiltoniano. Foi essas Tá bom. Eu modificações. vou dar uma olhadinha. Tá bom. Tá Mas bom. é isso. Já voltou da biblioteca, acho que falta só isso mesmo. Só Convence colocar. a Brenda a defender. Ah, pois é, né? Ela não voltou mais. Não dá mais notícia. Não deu mais notícia pro senhor também? Tava bem pertinho, né? Tava Não, bem tudo pertinho. pronto, ela qualificou já. Poxa. Tava com a tese escrita, eu já corrigi a tese dela. Tá tudo pronto. Só precisa ir Ah, lá defender e ir embora com o título. pois é, né? Vou mandar e-mail para ela de novo. Pronto. Fala, Matheus. Matheus Pereira. Opa, tá dando pra me ouvir? Tá sim, sim. Ah, finalmente. Tava dando dificuldade aqui no computador. Eu posso compartilhar a tela? Pode. É uma dúvida do... Calma aí. Tela cheia. Compartilhar. É só mais uma dúvida de um código que eu fiz pra tratar dados. Tá dando pra ver a tela? Tá. Ah, é porque assim... Na verdade, eu... Você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui. É só porque eu usei o LaTeX para plotar os gráficos, só que ele não tá conseguindo me retornar o gráfico sem plano de fundo aqui, com background transparente. Aí você quer que eu rode o código linha por linha ou... Não sei. Não depende do que você quer. Enfim, não sei. Eu queria saber como faz para remover o background dos gráficos que eu estou botando. O que eu fiz é que eu fiz um tema custom para os meus gráficos, né? Eu não entendo muito bem como que a galera se comunica nesse sentido, mas esse é o back-end que eu estou usando. PDF, eu não uso muito isso aí, então não sei se quanto que eu vou poder te ajudar, não. Não, tranquilo. Eu até peguei um pouco de ajuda do chat GPT para isso, só que ele também não resolveu. Mas por quê? Você quer que o background seja transparente? O que você quer exatamente? É porque eu quero aproveitar esses gráficos para fazer as apresentações de PowerPoint. Aí eu estou tentando deixar esse background transparente para facilitar na hora de organizar e tratar. Só que como ele fica branco, eu tô meio que limitado no tema que eu uso. Como comando, eu não sei. Agora você pode fazer isso no GIMP. É fácil fazer no GIMP. No GIMP? Desculpa, eu não conheço. GIMP é o Photoshop grátis. Esse programa aqui. Usar aplicativo de terceiro para remover o background, né? Você abre lá, você clica na parte branca, aperta Delete, ele cria o track, pronto. Enfim. É que para criar direto com background transparente, na verdade, não tenho a menor ideia. Assim, não sei. Nunca fiz isso, não. Não, tranquilo, mas era só uma dúvida simples mesmo. Tem um parâmetro que é BG Color, né? Deixa eu ver. É que, não sei, é que você está usando o PS Plot, PGF Plot X, aí eu já não sei. Mas o BG Color pode ser que você consiga colocar Tinha os backgrounds que o próprio Plot recomendava, o GL, só que ele não tinha uma boa compatibilidade com as strings de LaTeX. Aí por isso que eu tentei procurar outros backgrounds. Aí foram procurando nos fóruns da internet que eu achei esse, né? O PGF.
No caso do PGF, PlotX, eu acho que você pode salvar como essas figuras, você não precisa nem salvar, se eu não me engano, você não precisa nem salvar isso como PNG, viu? Bom, mas é que você não está usando para isso, para colocar isso numa apresentação de LaTeX, né? Num texto de LaTeX. Você está usando isso para botar no PowerPoint, né? Só para botar no PowerPoint e apresentar. Para botar no PowerPoint sei lá, só compartilha a sua figura de novo aí. Eu vou te mostrar o que eu faria. Porque isso aí você pode salvar direto como... Você pode salvar isso direto como... Se fosse para colocar dentro de um LaTeX, você poderia salvar isso direto como LaTeX direto, né? Para isso essa é a graça do PGF plot. Não, deixa lá, deixa a figura lá. Foi mal, eu mexi no código. Tá bom, pode tirar. Aí, deixa eu compartilhar eu agora. Ok. Isso aqui é mobile, não tem nada a ver. O programinha que eu uso é o GIMP, tá? Tem para Windows também, você pode instalar aí se quiser. Vai chamar GIMP. Esse programa aqui. Aí tá aqui sua figura, tá? Ok. Aí você, aqui ó, essa coisinha aqui, select por color, acho que é essa aqui. Flipped. Delete. Não. Image. Add alpha channel em algum lugar. Layer. Olha que é isso aqui. Mask. Add layer. Transparência. Add alpha channel. Loft. Aí deleta, pronto, fundo transparente. Ou por cor, é melhor ainda, né? Acho que eu selecionei por... Foreground. Select by color. Você clica aqui, ó. Essa coisinha aqui, aí tem a opção Shift O, Select by Color. Aí você selecionou tudo que é branco, deleta, pronto, agora sua figura é transparente. Legal. E aí exporta aqui. Sei lá, exporta de novo como PNG. Então, para atacar no PowerPoint, faz isso aí, sei lá, para ficar mais bonitinho. Agora ela é transparente lá, né? Então, você pode fazer isso no GIMP. Tem que achar para sua figurinha transparente. Não, beleza, instalar o GIMP então. Para fazer isso, sei lá, o GIMP, eu não sei, talvez tenha alguma opção lá para botar fundo transparente, não sei se chegou a procurar, mas... Essa eu tentei procurar, mas não consegui, né? De cor, eu não sei, não. Não, mas beleza, professor. Eu descobri o que fala. No Julia Discourse. Acho que não levou. Às vezes no Julia Discourse alguém perguntou alguma coisa sobre... Desculpa, pode falar o nome de novo? É um fórum? É o fórum da linguagem, no Julia Discourse. Beleza, vou procurar então. Tá, primeiro o GIMP, depois o GFCall. De cara eu achei um bug falando que no PGF plotx não funciona, no GR não funciona, e no background do PyPlot funciona. PyPlot, né? Tá. Que também é um dos backends que você pode usar no Plots, né? PyPlot. O exemplo que ele coloca é esse aqui, ó. O exemplo que ele coloca é esse. Deixa eu colar aí, não. O exemplo que ele coloca é esse. Aí ele falou que com GR não funciona, mas se em vez de GR você usar lá a PyPlot, né, que ele vai instalar o PyPlot, ele falou que funciona. E aí isso aqui é esse RGBA Float 64111110 é o fundo transparente, né? Tava tentando assim, só que não usei o PyPlot. Então, justamente nesse lugar que eu caí aqui, que é uma issue do Plots, está dizendo que não funciona nem no PGF Plots, nem no GR. Então,
para gerar direto a figura desse jeito, tento usar o PyPlot, ou né, não sei se é uma coisa muito O texto fundamental então. aí. Não, mas beleza, é só uma dúvida simples mesmo. Muito Mas obrigado. esses gráficos são os gráficos das atividades da disciplina que você estava mostrando aí? Não, desculpa, é umas voltometrias que eu tô fazendo da minha pesquisa mesmo. Ah, legal. Legal. As atividades da disciplina eu consegui finalizar as simulações químicas, aí tô só esperando a gente chegar em derivadas para voltar com a lista. Ah, não, tranquilo. Não, tudo bem. Só a curiosidade mesmo. Não, Não, legal. beleza. Se você quer. Bom, tudo bem. Não, você já fez aí bastante coisa. É o que eu tinha lá nos meus notinhas, umas. Talvez sirva, já que você está fazendo esses gráficos aí. Mas acho que você já está fazendo alguma coisa desse. Com esse cuidado aí. Então acho que não tem por que eu passar isso para você, mas. Eu aceito então, depois, se puder. Ah, isso aqui, ó. Eu mandei o link ali. É só umas dicas de como fazer as fontes do gráfico ficarem todas consistentes quando você está usando fontes do LaTeX em algum lugar, mas acho que você já está fazendo isso, então, enfim, acho que não vai te ajudar em nada. Eu estava. Não, mas de todo modo, muito obrigado, professor. Tá bom? Beleza. Bom, você está aí ainda? Não. Tá aí? É porque funcionou aqui, viu? Vou mostrar aqui, só para compartilhar a tela, porque aqui funcionou. Usando o PyPlot? Usando plots GR mesmo. Quer ver? O que eu fiz aqui? Tá vendo aí? Sim, tá compartilhando. Using plots. Aí eu plot run de 10, BG color, aquela cor sugerida lá naquela issue lá, BGA, RGBA, float 64, 1110. Tá? RGBA, acho que é red, green, blue e o transparência, né? Sei lá, enfim. Alfa, né? É alfa. Alfa de intensidade. Então, qualquer coisa, zero no final é transparente. Tá? Aí tudo bem, ele gerou essa figura aqui, e tudo bem, não aparece transparente aqui, mas quando eu salvei ela aqui, ó, tá transparentinho mesmo. Bem Sim. transparentinho o background. O GR estava conseguindo deixar transparente, o problema é que ele não se dava muito bem com as strings em LaTeX. Aí eu tive que descartar esse back-end. E strings em LaTeX eu uso direto, viu? Isso não tem problema, não. Eu achei que o título ficou meio feio. Sei lá, desformatado, não sei. Será? Porque aqui você pode ter um problema de resolução, mas... Bom, aqui você teria que usar MathRM para... Não sei se talvez o PGF Plots tenha alguma... Mas aqui para o título ficar sem itálico, né? Precisaria ser assim, né? Sei lá, não sei. Acho que tá feio, né? Tá meio feio, né? Meio deformadinho o teste ali, né? Um pouquinho. Eu achei que as strings em LaTeX no PGF ficaram um pouco mais ordenadas. Mas é esse tipo de defeito que você tá falando? Pode ser. No meu caso, ficou um pouco mais feio, na real. Mais É que feio, eu tentei fazer um tema custom, né? Pegar um que já existe, aí eu modifiquei um outro arquivo texto. Aí eu só fico importando ele como módulo quando eu precisar usá-lo. É.
Pode ser que tá meio deformadinho mesmo. Não, aqui a resolução ficou ruim, né? Mas... Entendi. O PGF Plotx, ele é para se você vai fazer coisas elaboradas em LaTeX, ele é para ser o melhor, porque ele na verdade gera um código de LaTeX, né? Inclusive você não precisa salvar como PNG, você vai colocar esse gráfico numa tese sua, por exemplo, a tese for em LaTeX, você bota o código em LaTeX direto lá, é um código vetorial, enfim, então é outra coisa, é outro nível de integração com LaTeX, o PGF Plotx. É que eu não sou muito familiarizado com LaTeX, porque eu botei como hardcode, né? Tô botando todas as figuras para salvar como PNG. Eu posso simplesmente excluir essa extensão. Não, mas aí você não vai conseguir, aí você vai importar elas para o LaTeX, né? Aí o que você pode fazer, eu acho que não, você tem que salvar como PNG mesmo, né? Tenta ser, não, é o que você está fazendo para incluir em qualquer outro tipo de texto que não seja um texto de LaTeX, é o que você está fazendo mesmo. Não, isso é normal. Não, beleza. Será que ele sabe? Eu vou botar como uma issue isso aí lá, né? É mesmo, o textinho ficou meio deformadinho mesmo. Tá bom. Você precisou baixar o LaTeX por fora no computador para conseguir usá-lo? LaTeX Strings? Para usar o LaTeX Strings, eu, no caso, tive que baixar o MikTeX Console. Só o VS Code não estava dando conta. Eu não sei porque eu costumo ter o LaTeX instalado aqui, então talvez precise, mas eu não tenho como te dizer se... Não, tranquilo. Eu não estava conseguindo, aí quando eu baixei funcionou, mas eu não sei se porque precisava por fora ou se aconteceu alguma coisa nesse meio tempo que eu não percebi. Em geral, se precisava por fora, eles avisam, né? Na instalação, né? Na documentação deles, eu não sei. Na verdade, eu nunca reparei, porque como eu costumo ter, né? Acho que não, viu? Acho que não deve ter sido isso, não. Monstro, assim, ó. Só dizer que foi escrito por esse Stephen J. Jones. Esse cara aqui é um físico teórico do MIT. Nossa. Era um monstro de programação aqui. Tá bom. É um dos caras que trabalham com desenvolvedores do Júlio, mas... Legal. Então você está usando aí para fazer uns gráficos do seu trabalho? Bom, já é legal, já é uma coisa interessante. Eu automatizei só queria automatizar a tarefa de tratar dados. Legal. Você trabalha com o Nagal? Com quem? Isso mesmo. Com o Nagal? Com o Nagal. E aí vocês vão fazer simulações Tem o pessoal da teórica, mas por enquanto, é só prática mesmo. Os programas mesmo a priori são só para tratar dados. Legal. Eu acho que eu já conversei uma vez, acho que com um aluno do Nagal que estava fazendo umas simulações lá, mas vocês têm uns programas em si complicados lá, né? Que acho que dava para fazer em 5 linhas com os pacotes do Júlio lá, mas... Tá bom. O dia que vocês precisarem, entre em contato. Beleza. Tá bom, da minha parte era só isso mesmo. Idem. Desculpa, na verdade tinha um outro problema que eu estava tentando resolver, só que eu não sei se é muito pertinente. Que era, ironicamente, uma modelagem agora que eu estava tentando fazer, mas era só de estudo de transferência de calor. Eu posso mostrar o código como está sendo por enquanto? Pode. Não sei se eu vou saber ajudar, mas... Guia do Chrome, tela cheia, compartilhar. Deixa eu fechar o VS Code e abrir de novo. Tá dando para ver a tela? Tá. É que eu não sei o quão fácil vai ser compartilhar e rodar o código ao mesmo tempo, porque ele parece meio pesado. Eu botei ele para fazer uma animação em 2D. Cadê você? Open Folder. Mas você já tá fazendo. Então você já se envolveu aí. É porque eu já pude usar o Python para fazer web scraping
E parece que Python e Julia é a mesma coisa, então eu consigo ver o chat GPT. O VS Code fechou sozinho. Muitas vezes o chat GPT já consegue me ajudar com quais funções eu tenho que ir atrás. Open folder. Área de trabalho. Disciplinas, modelagens. Isso, heat transfer. Uma dúvida que eu tô tendo é porque Tá, eu não você quer sei fazer se... isso mais rápido? Bom, posso te dar umas dicas já. Já posso te dar umas dicas de como fazer isso mais rápido. Por favor. Não, tudo bem, mas pode falar primeiro aí. A dúvida é porque eu só tô conseguindo limitar a animação... desculpa. É uma placa de metal de 3D, aí no meio dela eu consigo fazer meio que um fio de cobre tocar no centro dela. Aí eu tô vendo como que o calor propaga. E eu desisti de tentar arrumar o tempo porque eu não entendi muito bem como que a galera fez no fórum. Eu queria saber se o Plots consegue fazer uma animação 3D para eu mostrar que de fato existe uma dimensão Z de espessura, porque eu só tô conseguindo plotar XY. Eu acho que até consegue, mas não é o pacote certo para fazer esse tipo de coisa em Julia, não. O pacote para fazer animações 3D é o Make. O Make, né? Make, Eu baixei ele, só que eu tava penando para entender o código. Eu não uso ele muito, não, tá? Eu não uso muito, mas o pacote para fazer essas coisas, animação 3D, é aquele. É um pacote muito desenvolvido para esse tipo de coisa, tá? Então, eu não posso te ajudar demais, mas se entrar lá no fórum e perguntar, o fórum que a Pamela comentou é esse aqui, né? Eu consegui pegar o link. O Julia Discourse, tá? Lá você entra lá, você pergunta essas coisas do Mac aí, eles respondem rapidinho. A dica, assim, a coisa fundamental que eu tenho para te sugerir aí é que você tenha ambientes de projeto, porque o Mac é um treco pesadão. Então, se você ficar dependendo se você instalar ele no seu ambiente global, sua vida vai virar um inferno com o Julia, porque ele vai ficar, cada vez que qualquer coisa atualizar alguma dependência dele, você vai recompilar o Mac. Então, por exemplo, nesse diretório modelagens, o que eu sugiro para você, já pode fazer isso aí, porque é um bom aprendizado de como usar a Julia bem, né? Vai lá no terminalzinho do Julia. É REPL, né? No REPL do Julia. É oculto esse negócio aí. Pô. Oculta. E aí você dá fechar colchetes aí, só para ver onde está. Tá? Então, aí você dá activate, escreve activate. E ponto, espaço ponto. Pode dar enter? Pode dar enter. Tá? E aí você ativou esse diretório, tá vendo? E aí você dá add plots, e não sei, acho que é só o plots que você está usando aí, pelo jeito, né? Isso, só o plots. Aí manda um add plots aí, tá? E aí, no caso, você usaria o add, o glmake, glmac, sei lá. O back-end que me sugeriram foi o glmac. Não é um back-end aí, tá? É uma boa diferença. É outro pacote de gráficos, tá? Então é outra coisa, enfim, tem que ver como é que usa tal. Mas aí, o que eu estou dizendo é o que você tem que fazer para não sofrer, porque ele tá pré-compilando o plots, né? Que já não entrega nenhum ala. O glmac é muito pior, tá? Então você não quer fazer isso duas vezes, entendeu? Sim. Não quer ter que recompilar o glmac toda vez. Então, o que você tem que fazer isso que você fez, criar o projeto, adicionar o glmac, e aí toda vez que você for trabalhar nesse projeto, você abre o REPL e ativa dá um activate ponto aí, se ele já não aparecer ativado, entendeu? Sim. Porque aí ele já vai usar a versão do Mac que tá instalada para esse projeto. Então você não vai ficar recompilando toda vez, ou com alguma eventualidade, se algum outro... Porque o que acontece? Quando você abre um outro terminalzinho do Julia em qualquer lugar aí, só para você ter uma ideia. Pra você entender o que eu estou falando. Ctrl+Shift+P. Não, é sem Ctrl+Shift+P, mas tudo bem, não faz, na verdade, mas é que sei lá, esse aí, dá fecha colchete, só para ver onde você tá aí. Tá, aí esse é o seu ambiente global, tá? Então, escreve ST e aperta Enter. Tá? Então, tudo isso que apareceu, pode ampliar aí o negócio, são as coisas que você já instalou no seu ambiente global, tá?
Certo. O que acontece? Você instalou um monte de coisas. O que acontece? Se você, por exemplo, instalar alguma outra coisa, ou atualizar o pacote Colors, por exemplo, que é uma das coisas que está instalada aí, vamos supor isso aí, e se ele atualizar para 0.12.11, pode ser que ele precise recompilar todo o resto. Entendeu? Certo. E aí sua vida fica muito chata, porque, entendeu? Porque eles são dependências uns dos outros. Então, o que você está fazendo aí não é, você já está com o Mac instalado aí, tá vendo? Então, você corre o risco de repente, ele começar a recompilar de novo, sendo que você nem vai usar, né? Então, essa não é a maneira legal de trabalhar com Julia. A maneira legal é porque isso vai começar a te dar dor de cabeça de recompilação de coisas. Então, sugestão é você escrever aí, apagar todas essas coisas, tirar RM, tudo dessas coisas, menos o Benchmark Tools e o Revise. Ah, tá. Tô falando que você tá Revise. Revise, enfim. Então, você eliminaria disso todas as vezes. E aí, em cada projeto, por exemplo, aqui, agora você tem um projetinho, tá vendo? Que ele criou aquele Manifest Project, onde aqui você tem o Plots. Mas esse Plots não está acoplado à sua instalação global do Julia. Então, você tem outro projeto que não usa o Plots, você já deu... você recompilou tudo aí, tá? Então, por exemplo, nesse projeto aí, né, dá um ST aí para você ver. ST status, tá vendo? Só tem o Plots instalado aí. Entendeu? Sim. Então, esse Plots aqui, ele está instalado para esse projeto. Então, se você atualizar o Colors em outro lugar, em outro projeto, ou se você estiver usando o Mac em outro projeto, nenhuma atualização ou mudança naquele projeto vai afetar esse projeto. Então, eles ficam independentes, né? Então, se você tem todos os pacotes carregados no ambiente principal, que é o que você está fazendo, se você atualizar alguma coisa por causa de alguma necessidade de algum dos seus trabalhos, ele vai tentar atualizar tudo. Inclusive coisas que você não está usando nesse seu projeto específico, né? Sim. Entende? Então, a ideia é que para cada trabalho seu, inclusive aqueles gráficos lá que você está fazendo, né? Eles estão todos no diretório. Você roda o Julia naquele diretório, ativa aquele diretório, activate ponto, e instala add, né, com add, os pacotes que você usa para aquele projetinho seu de fazer aqueles gráficos, por exemplo, entendeu? Sim. E eles ficam anotados naquele arquivo project.toml, que está escrito ali em cima, tá vendo? Se você clica nele, tá vendo? Lá tem o plots. Aqui você está usando o plots. E isso é mais importante ainda se em outro projeto você estiver usando o GLMake. E se você tentar usar o GLMake com aceleração em GPU, é mais ainda porque a pré-compilação do CUDA é muito chata. Entendeu? Então, a compilação de todos os pacotes para CUDA é muito chata. Então, se você não quer fazer isso duas vezes, entendeu? Então você quer ter um projeto independente para cada um dos seus trabalhos. Tá? Isso aqui, no Python, digamos, as dificuldades são outras, mas aqui no Julia tem esse negócio da pré-compilação que é muito chato, né? O Python não tem muito disso, mas o Python tem muito mais problemas de dependências. Então, no Python, o que eles criam são os ambientes Conda separados. Não sei se você tem essa experiência com Python. Ah, muito pouco, muito pouco. Se você vai trabalhar com Python, você vai ver que logo você tem que usar um package manager tipo Conda para criar ambientes independentes para instalar as diferentes dependências do seu projeto, dos seus projetos em diferentes ambientes. É uma coisa similar aqui. Mas a principal razão aqui é por causa dessas precompilações, tá? Que podem ser muito demoradas. Então, aqui o que eu sugiro a você, sei lá, começa do zero, apaga todas essas dependências que você tem, deixa só o Revise e o Benchmark Tools. Aí, né, no ambiente global, o resto você apaga tudo, dá RM, né? RM e esses nomes todos aí. Statistics, XL, CGET, lá. Eu posso só copiar... sem os numerinhos. Vírgula e ficar fazendo isso? Não tem os números. Mas sem o numerinho, Pode, aí você faz isso. Mas aí o que vai acontecer, né? Só para te avisar, né? Quando você for rodar algum dos seus códigos lá, algum que eventualmente está usando o Plots, ele vai falar que o Plots não está instalado, tá? Então, você vai ter que... Por isso que eu tô até meio receoso de estar sugerindo isso para você nesse momento, porque seus outros códigos vão parar de funcionar. Entendeu? Você vai ter que
criar o Aí, ambientezinho local e instalar o pacote no ambientezinho local. vou ter que fazer o activate e depois disso poder reinstalar os códigos, E né? instalar o pacote que você está usando para aquele projeto local. Isso vai te dar, vai fazer, assim, à medida que você vai fazendo isso vai ficando muito melhor. Porque, imagina, você tem vários projetos diferentes, usando pacotes diferentes. Se tiver tudo empilhado, você começa a ter recompilações muito frequentes. Isso fica muito chato. Eu posso tentar fazer isso com o Xenon agora? Eu lembro mais ou menos Pode. de cabeça quais desses sim que eu estou usando para aquele código da voltametria que eu plotei. Aí eu vou Então, remover eles. você pode remover, bom, você pode ir lá no da voltametria agora, antes de remover daqui, por exemplo. Eu posso entrar na voltametria primeiro antes de remover aqui? Você pode fazer isso antes de remover aqui. Eu vou... Não, beleza, entendido. Então eu vou aqui em área de trabalho, tratar dados, dados tratados. Ah, não, não é aqui. Travou. Tá, ainda está apresentando para vocês? Legal, é. Agora tá. Tinha dado uma travadinha, mas voltou. Tem que ser tratar dados, códigos bons. É isso aqui. Selecionar a pasta. Isso. Tá. É a dúvida que surgiu. Eu meio que criei o código, o arquivo, o comando temas, para fazer os gráficos em LaTeX, como eu te mostrei. Eu tenho que primeiro remover aqui ou eu posso começar removendo, por exemplo, da voltametria? Aqui, especificamente, você não vai remover, tá? Aqui, por exemplo, você está usando esses pacotes aí. Então, você vai abrir lá, abre o terminal do Julia. Ctrl-Shift-P. Ctrl-Shift-P. Aí você dá um activate ponto, né? Aqui no PKG ou não precisa? Isso aí, activate ponto, porque está no ponto 9 ali, isso, né? E aí ele vai ativar o códigos bons, tá? Projeto códigos bons. E aí você dá add, CSV, data frames, GLM, status model, plots, essas coisas que você está usando nesse projeto. E nos outros aí, não sei se nos seus outros arquivos tem outros pacotes que esteja usando nesse projeto aí. Aí apareceu plots 1 aí, tá? Só para utilizar. Ah, sim, ironicamente, o único pacote diferente que eu tive que incluir também foi esse de combinatórios. Combinatorics, Tira o 1 da frente do plots, que não vai dar erro lá no comando. Sim. Pode dar play aqui? Foi? Põe o combinatorics junto aí, né? Ah, sim. Porque tá tudo no mesmo diretório, né? Imagina, sei lá, Isso. porque é o mesmo projeto. Então, aí beleza, você adiciona tudo isso aí. Status mods, plots, combinatórios, enter. Isso. Era add ou remove, desculpa? Não, aí é add. Saquei. Tá? Por quê? Porque você está adicionando esses pacotes para o projeto Códigos Bons. Ele vai criar automaticamente aquele arquivo project.toml, criou lá, tá vendo? Isso. E o manifest, tá? Onde o project diz quais são as dependências e o manifest diz exatamente quais são as versões de todos os códigos que você está usando aí. Isso tem uma certa importância pelo seguinte, tá? Se você, daqui a 3 anos, e é uma coisa que não é implausível, tá? Quiser rodar esses seus códigos de novo, né? Vamos supor que, seu artigo foi para revisão, passou um tempo, tal, blá, 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 e o referi pediu para mudar alguma coisa. Daqui a 3 anos. Se você guardar esse diretório desse jeito, né, você vai entrar no Julia, rodar o Julia, até melhor se for exatamente a mesma versão que você tem aí, que é o 1. Vai estar escrito, né? Clica no manifest lá, por exemplo. Vai lá para cima dele, tá vendo? Você está jogando o Julia 1.9.2. Sim. Tá, então, beleza, você fez tudo isso. Então, você vem, você roda o Julia 1.9.2 e você ativa esse diretório, activate ponto, tá? E você dá um comando que chama instantiate, né? Então... Deixa eu guardar aqui. Você daria o colchete, fecha colchete, né? Primeiro ativa o fecha colchete, activate ponto, né? Ponto. E aí, tudo bem, você já vai estar dentro do package, você dá instantiate, né? O colchete seria redundante de novo, né? Seria entrar no package manager, né? Isso. E aí você daria outro comando que é instantiate. O que ele vai fazer se você der instantiate e ele encontrar nesse seu diretório esse arquivo manifest, tá? Instantiate. Instant add, né? Não. Instantiate. Tudo junto. IAT aí falta. Não é aid. Instantiate.
Ah, sim. É assim, ó. Minha pronúncia é tosca. Não, tá tranquilo. Instantiate, tá? Instantiate. Eu não consigo falar inglês tentando não fazer sotaque de brasileiro quando eu tô falando português. Aí o sotaque fica Fica brasileiro mesmo. mesmo. Tá? Então, instantiate. Tá? Então, isso aí. Se você vai, quando você der esse comando, né, o que ele vai fazer? Ele vai instalar exatamente todos os pacotes nas mesmas versões que você usou para fazer esse projeto quando você fez. Tá? Exatamente. Que estão descritas naquele arquivo manifest. Entendeu? Sim. Então, se você daqui a 5 anos precisar rodar esses códigos de novo, você não precisa ter receio de não conseguir. Porque você vai entrar nesse projeto, né? Se você salvou esses 2 arquivos aí, você vai entrar nesse projeto, ver lá qual que era a Julia que eu estava usando. Possivelmente com o Julia mais novo vai funcionar do mesmo jeito, mas nas Sim. dúvidas, você pode rodar a mesma versão do Julia. A mesma versão de Julia, você dá um instantiate, ele vai instalar exatamente as mesmas versões dos pacotes que você instalou agora, tá? E seu código, se funcionava, vai continuar funcionando. Entendeu? Então, é uma maneira de garantir que você vai conseguir para sempre, entre aspas, reproduzir exatamente as coisas que você estava fazendo no instante que você fez o código, né? Tá? Não, beleza. Então é útil isso, tá? Então aí ele acabou, né? Você vê, ele acabou ali de instalar tudo, tá? Sim. Bem, é isso aí, tá? Agora esse projeto seu é um projeto independente, tá? Ele vai rodar e vai funcionar normalmente. Você está com todos os pacotes instalados dentro desse projeto. Agora você vai lá no outro, lá no Julia qualquer, né? Um Júlia Pode qualquer, até, não. pode até abrir uma janelinha aí, separada, só para dar uma... Isso. Aí abre um Julia qualquer aí. Júlia, então. E aí, bom, eu vou voltar naquela tarefa anterior lá. Apagar do ambiente principal todas essas coisas, porque você não precisa dessas coisas no ambiente principal, com o colchetinho. Entendeu? Sim. Então, todas essas coisas que você instalou no ambiente principal, você não precisa delas aí, porque você não precisa delas disponíveis em todos os seus projetos. Sim. Então, cada uma RM aí cada uma de todas essas coisas aí. Menos o benchmark tools e o include, não é? E o revise, né? Revise. É. Ah, eu tenho que expandir. Enfim. Não, mas beleza. Você pode eliminar tudo daí, e aí nos seus outros trabalhos, você faz a mesma coisa. Você vai começar um trabalho, você cria o diretóriozinho onde você vai fazer seu trabalho, já ativa aquele diretório, né? Sim. E instala os pacotes no ambiente associado àquele diretório, né? Que vai estar definido pelos aqueles 2 arquivos lá que são criados, né? Sim. Mas... Por exemplo, Conda. Conda é uma dependência gigante, entendeu? Conda é um negócio para instalar, por exemplo, você deve ter tentado instalar o PyPlot. Justamente, instalou o PyPlot já. É uma dependência gigante, o Conda, né? O PyPlot também é uma dependência gigante. Enfim. Caramba, vai instalar muita coisa. Vai desinstalar um monte de coisa mesmo. Então, enfim, você pode ir por partes aí, se quiser, para desinstalar uma parte, depois dar um Mac, por exemplo. O Mac é dor de cabeça gigante se você tiver ele pré-compilando sem querer em momentos inoportunos, entendeu? É muito chato, muito chato. Quem sabe aqui ele já fica mais rápido, então. Vou remover esses primeiro. Dá um ST de novo, aí vai ter mais umas coisas, né? ST. Tá. Já removeu ou ainda tá... Não, já removeu. Caraca, então... Remover é rapidinho. Na verdade, remover é só tirar daquele arquivo lá, basicamente. Só que tem um arquivo desses que é o arquivo do ambiente principal, né? Ele só... Não é que ele não apagou o programa do seu computador, entendeu? O Mac, por exemplo, agora, ele não vai apagar do disco. Ele só vai apagar do disco se você ficar um tempo sem usar e ele detectar sim. Eventualmente que esse pacote não está sendo usado por nenhum dos seus ambientes. Aí ou eventualmente ele vai apagar como um coleta de lixo, assim. Mas agora ele não vai apagar, o pacote está lá. Se você instalar ele em outro ambiente, ele pode, inclusive, aproveitar essa instalação local aí.
Eu movi o latex strings, mas aí eu ativo ela depois. É. 7 PGF. Então, isso é uma maneira de, assim, deixar o ambiente principal bem limpinho, e aí as outras coisas, e aí em cada projeto, instala os pacotes que você está usando naquele projeto. Você vai ter tem uma grande vantagem, tanto assim na responsividade, responsividade do Julia, de uma maneira geral, como pelo fato de você ter essa coisa, no caso desses gráficos, por exemplo, está gerando gráficos para um trabalho e tal, isso na verdade, é bastante importante, porque só sobrou esse Excel Readers aí, porque é muito provável que você venha ter que refazer esses gráficos no futuro, mudando algumas coisas, né? Sim. Então, você ter certeza de que você consegue reproduzir exatamente o ambiente de trabalho que você estava usando é útil. Se eu quisesse rodar... Desculpa. Pode falar. Quando eu fiz tudo isso, a gente ainda permanece no Activate ponto? Dá um colchetinho. Aí você não tá, mas é porque você tá no terminalzinho separado, né? Ah, sim. Activate ponto. Mas você já tá com o REPL aberto em outro lugar ali. Ah, sim. Tá? É que você tá com dois REPLs do Júlio aberto, né? Um separado e outro... Tá vendo? Aí você tá nesse ambiente, e nesse ambiente tem esses pacotes que são os pacotes desse seu projeto, entendeu? Sim. Ele faz mais, assim, fica mais autocontido o seu projeto aí. Faltou o latex strings, colors, né? Você pode instalar eles também, acho que faltou lá. Agora escreve edit. Tenta fazer isso em cada um que estiver faltando, né? Beleza. Latex strings, colors. Se possível, eu gostaria de tentar fazer isso com aquele... É porque aquela modelagem que eu mostrei está em um outro local. Naquela modelagem, depois volta lá, que aqui eu ia dar umas dicas para você de performance, porque tem umas coisas lá bem não juliânicas em termos de performance, tá? Dá para ver de cara assim. Tá? Daí você dá uma olhada. Mas é umas coisas assim, de uma maneira global, são relativamente simples, mas de mudar no seu código, e que potencialmente pode fazer muita diferença na velocidade daquela simulação. Ela tá bem lenta mesmo. Page transfer. Não, beleza. Tá. Aí é o plot só que você está usando. Aí tá vendo? Aí você já tem seu projeto lá, você vai lá, um activate ponto ali, não sei. Deixa eu ver se dá pra ver. Activate. Já tá, né? Tá vendo? Nem precisa, ó, ele já tá, né? Tá vendo? Sim. Tá em modelagens ali, tá? Então é o... E nesse caso aí, pelo que eu tô vendo, só tem o plots. Então qual que é a história aí? Que você tá fazendo todos esses números aí que você tá colocando aqui, né? Alfa, blá, 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 blá. Você tá fazendo tudo isso no escopo global. Né? Sim. Tá? Então, cada uma dessas coisas do ponto de vista do Julia, esse alfa, por exemplo, que é um numerinho, você pode escrever, transformar ele numa string depois, por exemplo. Então, para cada um desses numerinhos, o Julia não sabe se você, de fato, quer mesmo que ele seja um número de ponto flutuante, ou um número inteiro, ou uma string, ou qualquer outra coisa. Então, ele vai ser muito ineficiente, porque ele vai ter que, toda hora, ele vai ser incapaz de otimizar nada no seu código em termos de performance com esse conjunto de variáveis globais, tá? Certo. Então, desce um pouquinho mais, outras coisas, né? Então, você vai descendo, né? Aí, tudo bem, você criou esses ranges, blá, 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 e aí o seu loop, né? Esse loop aí, que inicializa as coisas, também tá tudo no escopo global, né? Então, todas essas coisas é uma maneira muito ineficiente de trabalhar com Julia. Julia não é feito, assim, para fazer dessa maneira, tá bom? Então, sim. Então, desce um pouquinho mais aí. E de uma maneira geral, né? Tranquilo. Animate...
Aqui eu não sei exatamente o que você está fazendo. Aqui é só. O que você tem noção de qualquer parte que demora nesse seu código aí? Sim, Porque a geração assim, são duas coisas diferentes, né? A geração da animação, sei lá. todos os parâmetros que eu tô rodando agora como Shift Enter são coisas fáceis de carregar. A dor de cabeça vai vir quando eu rodar o segundo looping, que é aqui, ó. Qual que é o Esse loop segundo loop? é o loop que faz a animação. Faz a animação. Mas tá rodando a simulação ou só é só a animação mesmo? A simulação, a parte da simulação rodou rápido lá em cima? Eu pedi para a animação rodar depois que ele finalizar esse terminal aqui. Eu quero ver o tempo que leva para ele atingir o estado estacionário. Aí essa coisa vai Não, demorar tudo bem. Minha bastante. dúvida é porque você acoplou um pouco, tá meio acoplada a animação, gerar a animação com fazer a simulação, né? Então as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque o animate está... Isso Bom, está acontecendo ao mesmo tempo, mas a animação só vai ser mostrada no final. tá, tudo bem. Vamos fazer o teste simples, o teste simples. Vai lá em cima do seu código, depois do using plots, escreve function, main, qualquer coisa aí, main, abre, pode ser qualquer nome, abre e fecha parênteses. Abre e fecha parênteses. Tá, e agora vai lá no final. Esse é o teste simples. E escreve end aí no final. End, e aí depois desse end, põe main, abre parênteses. Na verdade, nem faz isso. Deixa sem esse main. Beleza. Tá? Aí mata esse negócio que tá rodando aí. Dá um Ctrl C. Não precisa fechar, não. Ctrl C mata? Eu não sabia disso. Tudo bem. Aí vê se está ativado o ambiente certo. Eu acho que eu errei Melhor deixar assim, né? Melhor. Mas tudo bem. Tudo bem. Certo. Tá no ambiente certo aí. Pra checar isso. Beleza, tudo bem. Não, tudo bem. Não, já tá, tá vendo? Já tá em modelagem. Aí você dá include T, tá? Vamos usar o include T para... E aí esse nome desse arquivo aí, heattransfer.jl. Tá? E ele vai ler o arquivo só. Tá? Agora você vai rodar a simulação. Ó. Toda a simulação está dentro dessa função main. Tá? Sim. Talvez você vai ter que fazer alguma modificação nela por causa dos escopos. Dá um main aí para ver se talvez deu um erro, que eu vi que tinha um global lá no meio do seu negócio lá. Tinha. Tá? Tá rodando. Bom, daí deu. Vamos ver onde foi que deu que deu lá. Steady state reached not defined. Onde tá isso aí? Isso aí é o que a gente provavelmente precisa corrigir aí, por causa dos escopos. Aqui. Steady state reached. Tira esse global aí, tá? Tá vendo aquele global? Ele não precisa mais disso aí. Ele não é mais global, ele é da própria função. Essas duas coisas não vai precisar. Certo. Tá? Então, tira... Bom, tanto se deixar isso aí vai funcionar, mas pode tirar essas duas linhas, essas duas coisas. Steady state reached, time to steady state. Isso aí. São duas variáveis que você definiu ali em cima. Sim. Elas não são mais globais, elas são do escopo da função internamente, tá? Sim. Tá bom. E tá bom, agora eu vejo, acho que não tem mais nada. Roda de novo main lá embaixo, não vai fazer mais nada. Ó. Vai lá embaixo e roda main de novo. Flechinha pra cima, main. Essa é a graça do revise, tá? Ele tá acompanhando, ele já modificou, já atualizou. Eu tentei fazer assim, chamar funções para tratar os dados, só que eu tava tendo dificuldade se eu quisesse debugar, rodar uma linha de vez. Eu não sei se a percepção que você tem, não sei, você acha que tá mais rápido já? Sim. Já vai acabar, inclusive. Eu botei ela para rodar só por 0,2 segundos. Tá, então, tá vendo? Só fazer isso já provavelmente acelerou bastante o código. Por quê? Porque essas variáveis, alfa, dx, dy, dz, não são mais variáveis globais. Caramba. O que significa isso? Significa que agora, dentro da função main, o Julia sabe, com certeza, que o alfa, por exemplo, é uma variável de ponto flutuante que tem aquele valor. E que não pode mudar, porque ela não é mais uma variável disponível fora do escopo dessa função heat transfer. Sim. Entendeu? Então, só por isso ele já pode atualizar um monte de coisa no seu código, tá? Vale a pena fazer isso de function main nos demais códigos que eu fiz para tratar dados, né? Provavelmente, Aí, bom, aí tem questões de organização diferentes, porque você pode querer mudar os parâmetros aí. Esse conjunto de parâmetros que você colocou aí, alfa, blá, 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 poderia ser uma estrutura de dados.
Pode explicar um pouco mais? Então, vai lá para cima e escreve o seguinte, ó, antes da function main. Aham. Escreve assim, sei lá, function dataset, e por enquanto não deixa sem nada mesmo, lá põe um end embaixo, copia esse alfa igual, blá, 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 para dentro daquilo lá. Ok. Deixa eu só conferir um negocinho aqui, para não falar errado. Então, e aí você vai escrever assim, ó, volta para cima, volta para cima. Uhum. Nesses parâmetros aí, você escreve lá em cima, depois de dataset ali, põe uma linha e Certo. escreve, sei lá, dataset igual, abre parênteses, aí vai fechar o parênteses lá depois de tudo, né? Ah, coloco tudo aqui dentro, né? Todo esse dataset vai estar aí dentro. Isso. O comentário pode ficar lá, se quiser, mas pode, acho que o parâmetro lá é meio... E aí a única coisa é que depois de cada numerinho bota uma vírgula, tá? Porque Sim. agora isso é uma named tuple que você criou aí. Isso é uma named tuple. É uma tupla de valores com nomes, tá? Sim. Depois do 300 lá, você pode colocar vírgula, tá? Não precisa, mas qual que é a vantagem de colocar essa vírgula? Se você quiser trocar a ordem das coisas, é só copiar e colar ali. Ah, sim. E o cara quer acrescentar uma coisa a mais, entendeu? É conveniente deixar essa vírgula aí. E tudo bem, aí você pode botar no final o return dataset, sei lá. Ah, antes do end, né? Antes do end, tá? Então, essa função vai criar esse conjunto de dados. Aí, o que você faria? No seu main, né, Uhum. que, sei lá, que agora poderia chamar outra coisa, sei lá, run simulation, né, sei lá, naquela função main, sei lá, muda o nome dela para uma coisa mais significativa, run, sei lá, e recebe como parâmetro esse dataset. Então, coloca ali como input de parâmetro dataset aí. Certo. Isso. Tá? E aí, em vez desse negócio que está escrito aí, você vai... E apaga. Você vai apagar isso e agora eu quero... qual que seria? Deixa eu só confirmar aqui as coisas de notação. Eu quero ver qual que é a maneira mais prática de você recuperar os nomes aí, porque uma maneira seria a seguinte, né? Você poderia escrever, cada vez que você se referiu a uma dessas variáveis no seu código, agora você teria que se referir como dataset ponto o nome da variável, entendeu? Mas tentava não fazer isso agora, tá? Ah, sim. Como é que... Eu acho que isso tem um jeito de fazer, peraí, deixa eu lembrar como é que faz. Eu tô com a impressão que tá ambíguo você ter o return dataset, mas esse também ser o nome da função. É um pouco ambíguo, mas pode mudar se você quiser. Ah, mas não dá erro? É porque... Não, eu acho que não dá erro, não. Mas eu acho que isso não vai dar erro, mas se você quiser, chama de initialize dataset para retornar dataset, então, sei lá, isso seria uma maneira. É que eu tô com a impressão de que quando esse nome aqui fica cinza no dataset, a função não vai rodar. Não. Esse cinza, ele está querendo dizer que você não está usando esse parâmetro dentro da função. De fato, não está, tá? Ah, sim. Provavelmente ele vai, se colocar o mouse em cima, ele vai falar isso, né? E unused, blá, 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 mas não está sendo usado, tá vendo? Sim. Então é porque você não está usando, de fato, né? Tá? Então, agora só deixa eu ver uma melhor maneira de fazer isso. Tá, deixa eu ver. Bom.
Bom, tem duas maneiras, né, de fazer. Eu acho que, não sei se tem uma terceira maneira. Até tem, mas eu acho que seria mais complicado. Isso é fazer o seguinte, eu vou compartilhar rapidinho aqui para você ver, Claro. não fica mais difícil de eu explicar. Tudo bem. Aqui tem duas maneiras. Então, você tem, por exemplo, você tem uma função que tem essa cara aqui, tá? Ela é o seu dataset. Ela devolve uma named tuple. Então, se você vai escrever data igual a f, tá? Então, data.a é 1, data.b é 2. Entendeu? Aí, no seu caso, você vai lá, dataset, inicialize dataset. Plaf. Aí, você vai poder acessar os valores do seu dataset com essa anotação, né, do ponto aqui, tá? Aí você tem uma função G, que é a sua função de rodar a simulação, né? Essa é uma alternativa, tá? Quais seriam as alternativas, assim, sem maiores complicações, e que, na verdade, seriam até melhores, né? Mas, enfim, depois eu falo a outra. Você pode expandir todos os nomes dessa maneira dentro da função G. Então, tá vendo? Os nomes das suas variáveis são A e B, tá? E você coloca, abre parênteses, ponto e vírgula, A e B igual a data, e aí isso aqui vai definir as variáveis A e B correspondentes aos nomes A e B da sua named tuple lá. Então, mas você tem um monte de coisa. Então, essa linha aqui, no seu caso, ficaria feio, né? Porque ficaria alfa, blá, 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 igual a data. Então, é uma opção meio chatinha. Então, qual que seria a outra opção? Você poderia receber data e se referir dentro do seu código como data.a, data.b. Isso é menos chato, porque você pode dar outro nome, né? Você pode escrever d igual a data aqui, e aí se referir como d.a, d.b ao longo do código, né? Entende? Sim. Ainda teria que mudar o seu código para se adaptar a isso, né? Eu acho que essa seria a melhor opção, na verdade. Tá? Em termos de organização. Por quê? Porque é muito fácil, aí, por exemplo, se você recebe uma nova, você define seu dataset diferente, ele vai continuar funcionando aqui, e no seu código você se refere ao dado, enfim, dessa maneira, usando essa notação. Eu acho que em termos de manutenção do programa, essa seria a melhor opção, tá? Você chamaria a função G com os dados e beleza, vai devolver os valores, vai fazer essa simulação com esses dados, tá? Então, ainda tudo bem, para isso você precisaria modificar o corpo da sua função run lá, em todos os pontos onde você está se referindo aos dados, você vai se referir a input parameters, ponto, o nome do dado. Pode ser meio chatinho isso, tá? Enfim. Você pode fazer uma coisa intermediária, por exemplo, tá? A coisa intermediária seria, vamos supor que tem algum parâmetro que você usa um monte de vezes e outro parâmetro que você só se refere a ele uma vez, né? Então, você poderia fazer assim, por exemplo, B igual a data, tá? Nesse caso, ele só expande o B. Então, o B agora está disponível dentro da função direto. Só que o A precisa ser referido Sim. pelo nome qualificado, né? Então, que dena, tem dena, data. Tá? O nome pelo nome qualificado. Então, por exemplo, vamos supor que você abre seu código do Run Simulation. Eu não sei, às vezes você só falou do alpha uma vez nele, por exemplo, né? Então, não é sem sentido você, nessa vez, chamar ele de dataset.alpha, né? Agora, se você tem outros parâmetros da sua simulação que você usa várias vezes no código, aí é meio chato. Então, você pode usar essa anotação para expandir esses nomes explicitamente. Ó, esses nomes dentro da minha função vão estar disponíveis diretamente. Então, essa seria uma alternativa intermediária, onde você não precisa expandir todos os nomes, mas expande só os que você usa mais de uma vez na função. Né? Então, essa seria uma alternativa intermediária. A outra alternativa seria fazer uma funçãozinha para expandir todos esses nomes de maneira genérica, né? E aí eu acho que seria isso aqui. For key in keys data. Mas isso aqui é ruim, isso aqui. Eval key
Eu tinha pensado em colocar essas duas funções dentro de uma função principal. Quais duas funções? Desculpa. Ainda faz sentido eu compartilhar a tela ou não precisa? Pode compartilhar, mas enfim. Deixa eu fechar. Peraí, deixa eu parar de compartilhar. Aqui. Tela cheia. Compartilhar. Eu estava pensando em criar uma função main agora. Não, então aí você não precisa, tá? Ah, sim. Tá, então, justamente, isso você não precisa. Qual que é a graça? Por que eu tô falando para você fazer dessa maneira? Qual que vai ser a grande vantagem de fazer isso, tá? Porque, volta lá no seu código mesmo, pode ir no seu código. Tá? Qual que vai ser a vantagem? Porque agora a sua função de rodar a simulação vai receber esses parâmetros, tá? E depois a gente pode, inclusive, modificar essa função aqui para ela... Vou fazer uma coisa mais legal depois para você, mas enfim... mais interessante, em termos de você poder mudar esses parâmetros de maneira prática. Falando nesse exemplo, mas é uma coisa que você vai ver muitas vezes, né? Você quer, por exemplo, uma maneira prática, tanto de ter um conjunto de parâmetros padrão, né, como de ter, de poder mudar esses parâmetros, se você quiser fazer a simulação com diferentes parâmetros, né? Então, você não quer ter que definir todos os parâmetros toda vez, mas você quer ter uma maneira de, eventualmente, mudar o ΔT, mudar o DX, mudar o DY, mudar o DZ, mudar alguma dessas coisas, e rodar a simulação de novo, sem ter que ficar redefinindo o seu código, né? Então, a gente vai tentar fazer as duas coisas. Então, aí você definiu, tá, seu dataset, tal, blá, 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 blá. Sim. Né? E aí, agora, sua função runSim recebe como parâmetro esse dataset, né? Isso. E aí, tudo bem, aí vamos ver lá, né? NX, NY e NZ, por exemplo, são 3 parâmetros do dataset, né? Então, para tentar fazer da maneira menos perturbativa, depois desse initialize variables, escreve lá, por exemplo, abre parênteses, ponto e vírgula, ponto e vírgula, não ponto, sim, isso ponto e mesmo. vírgula, NX, vírgula, NY, vírgula, NZ, Opa, eu chamei ele de maiúsculo, não foi? Eu tô vendo os nomes que você tá usando aqui embaixo, nem precisa subir lá em cima, não, tá? Ah, sim. NZ igual, espaço igual. Espaço igual. Não, fora do parênteses. Dataset, tá? Então, o que ele fez aí, tá? Ele pegou os parâmetros NX, NY e NZ do seu dataset e atribuiu esses 3 números a variáveis locais que chamam NX, NY e NZ, tá? Certo. Então, as suas próximas 5 linhas ali... Ah, T0 também, ó, põe T0 nessa conta aí também. T0. Isso. Então, essas suas próximas 5 linhas vão funcionar. Espero, tá? Sim. Aí, beleza, lá embaixo. NZ, NX, NY... O que é esse T aí? Você gerou ele lá. Isso. Radius cylinder. É um dos parâmetros do dataset? Ah, a temperatura do fio, sim. Não. Aqui. T-wire. Ok. Onde está o T-wire? Aqui. Isso. Tá. Então você pode colocar aqui em cima, antes desse for. Poderia estar lá em cima também. Entendeu? Expandir tudo, mas poderia escrever lá antes desse for. É mais organizado deixar para cada... Enfim. Ou você, como se esse T-wire foi a única vez que você refere ele aí, você pode escrever dataset.twire e pronto, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Fazer um pouco Eu não dos sei se você dois. vai usar ele outras vezes na sua função, mas o NX e o NYZ, claramente você usa em um monte de lugares. Sim. Esse T-wire, se esse é o único lugar onde ele aparece, pode ficar desse jeito aí, entendeu? Eu acredito que ele só aparece aqui e mais em um lugar. É isso mesmo. Enfim, é uma questão opcional. Tá claro de onde ele vem de qualquer maneira. Ele é um dos parâmetros do dataset. Aí vai indo para baixo. Desculpa, só voltando rapidinho. Eu tenho que chamar de init ou não precisa? Não, chama de qualquer coisa. Foi porque eu chamei de return dataset, né? Não, dataset é o nome do objeto que você está retornando e a função chama dataset init, né? Sim. Não ficou claro agora. Entendeu? Então, e esse dataset aí é o nome que você deu para o input da função run. Né? Esse nome dataset está associado ao nome do input, sobe um pouquinho ali. Aquele nome ali, né? runSim dataset.
Certo, ficou claro. Certo? Ficou claro? Isso, então é o nome da variável da função. Aí, blá, 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 blá. NT, você já expandiu, né? NT você já expandiu? Acho que não, né? O NT ainda não. Bom, de novo, se for a única vez que ele está sendo usado, põe dataset.nt, senão, sei lá. Ah, ele vai ser usado mais 3 vezes. Aqui já é melhor usar, né? O ponto, vírgula. Ponto e vírgula, NT, igual, NT sai do ponto e vírgula, igual, dataset. E aí, se tiver algum outro parâmetro que você usa nesse loop aí, de repente você expande ele aí também. Certo. Tnew, copy T, alfa, né? Ó, o alfa ali, né? Boa. Alfa. DT também, né? Provavelmente. Sim, pro passo. Esses outros eu não sei. Esses foram criados aqui mesmo. DX, DYDZ também, né? Desculpa, onde tem? Isso Aí, sim, né? verdade. Fizeram parâmetros lá em cima também, né? X, Y, Z, foi o meu grid. DZ, o grid. Eu não enxergo mais. Não, beleza. Aí mais para baixo. H, né? Tem aí. TR. Essas são parâmetros de lá também, né? Sim, são. Então também, se quiser expande eles aí. Ponto, vírgula, espaço. H, vírgula, T, H, underline vírgula, R. underline R. Isso. Igual. Certo. Dataset. Os outros você já usou, já expandiu, né? Sim. NX, NZ já foram. Já foram. NY também. Y também. H. DT, TR, H já foi. Tudo certo. NZ foi. TWire já foi, né? TWire não, né? TWire você usou dataset.twire, né? Eu usei dataset.twire. Que foi o segundo. E esse radius cylinder não tá definido aí? Não é do dataset? Então onde veio esse treco? Não foi no dataset, eu defini ele aqui mesmo dentro do local. Foi. Desculpa, vou confirmar se foi isso mesmo. Aqui. Então, por exemplo, né? Eu não sei, acho que isso aí tem cara de um potencial coisa pro dataset também, né? Só faz sentido. Mas tudo bem, aí você troca, coloca ele lá e expande ele em qualquer lugar aí, né? Joga no dataset. Joga no dataset ali. Isso. E aí expande ele lá no começo, que você usa ele lá em cima, eu acho, né? Antes, né? Primeira vez que você usa ele lá em cima, né? Enfim, antes de achar conveniente, você escreve o radius cylinder para disponibilizar ele na função. Talvez aí, antes desse loop, sei lá, não sei onde você achar conveniente. Não, beleza, vou botar... Ele estava sendo usado ali em cima, né? Tem que ser antes, ó, porque ele está sendo usado aqui em cima. Aí tá aparecendo já, ó. Sim, boa. Vou botar aqui, então. Pode ser. Radius. Beleza. Aí, onde estava? Lá embaixo. Isso aí, beleza, beleza. Já foi. Cylinder, TWire, TNU, isso aí tá ok. Depois. Só sobe um pouquinho para ver um negócio no que você fez. Claro. Não, tudo bem, tá. Depois tem outras coisas que a gente vai fazer, mas... Sim. Loop dentro de um loop foi não muito eficiente, né? Não é nem isso, não. Talvez você não tenha como escapar disso. A questão é que a ordem na qual você faz os loops faz muita diferença. Se você fizer esse mesmo loop fazendo ao contrário, o I mais para fora e o K mais para dentro, vai ser mais rápido. Mas tudo bem. Tá? Maneiro. Mas isso é porque é pela maneira como esses dados são estruturados na memória, tá? Como uma matriz, um tensor que nem esse aí, TNU, KJI, o que é contínuo na memória é a primeira coluna, é o primeiro índice. Né? Então, o que está tudo um número atrás do outro na memória é o que está indexado por K, nesse caso aqui. Né? Então, quando você percorre essa matriz TNU
da maneira como você está percorrendo, você está pulando na memória, pegando K igual a 1 para diferentes valores de I, que estão pulando na memória. Se Certo. você faz o K primeiro, você vai percorrer valores de K contínuos na memória. Tá? E isso faz bastante diferença de performance. Não sei se nesse caso é importante para esse código em particular, mas é uma coisa relevante. Tá? Beleza. Tudo bem, isso aí, tá ok, blá blá blá. Isso nos outros loops também provavelmente tem a mesma coisa, tá? Esse padrão vai se repetir de novo na animação também. Desce um pouquinho, acho que aí, DT já foi, né? O que é Sim. TIDX? TIDX, o que é? Ah, é o intervalo. Eu defini NT, dá para falar que TIDX está definido também? Mas você definiu onde? Depende de onde tiver, não sei. Ah, Dentro sim. da função? Se está dentro da função, tudo bem. Se TIDX foi definido dentro da função como uma coisa dependente de NT, tá ok. Aqui. Não, NT está aí, mas onde está TIDX definido pela primeira vez? Ah, pela primeira vez? É, Acho é que é uma das aqui. é uma das coisas que está escrita dentro do dataset? Não. Então, onde ele aparece pela primeira vez? Tem que aparecer antes disso. A primeira vez que ele aparece deve ser aqui. Não, tem que ser antes. Onde ele está escrito TIDX igual a 1, 2 pontos NT? Onde é Ah, escrito sim. isso? Ou está lá em Localizando cima. TI. Não, vai lá em cima. Ah, não. Ah, tá, não. Ele é o... Você já está tudo dentro do loop? Não, tudo bem. Tudo que a gente estava vendo já estava dentro desse loop? Sim, está dentro desse loop aqui. Ah, não, tudo bem. Ah, não, tudo bem. Então, não, tudo bem. É o índice do loop, então. Ah, tá. Então, tudo bem, tudo bem. Não, então tá certo. Aí a gente estava aqui. Isso. Ah, não, tudo bem. É o índice do loop, isso aí. Tá ok. Tá bom. Beleza. O NZ tá aqui. IMZ. Acabou, né? TT New. Acho que acabou, né? Sim, senhor. Tá bom. Então agora, como é que você vai usar esse código agora? Você vai lá no Julia, lá embaixo, né? Lá no terminal, e você vai escrever, Isso. sei lá, dataset igual Dataset igual. init, dataset init, né? Sei lá, o nome que você inventou para... Ah, eu posso só chamar de dataset init desse jeito? Ele fazer isso, pronto, isso. Beleza. E esse é o seu dataset, tá vendo? Sim. E agora você vai rodar run sim, Isso. run Ah, porque underline tinha chamado sim, de run sim. e dataset, tá? E isso vai rodar sua simulação. Tá? Que vamos ver o que deu errado. Threshold, precisa Ah, eu não expandir defini ele em o algum lugar. threshold. É o critério. Provavelmente expande ele em algum lugar, né? Enfim. Eu não coloquei aqui dentro. Ele é o coisa que eu uso para dizer quando que atingiu o estado estacionário ou não. Deixa eu achar Isso. ele aqui. Não, ele tá na... tudo bem. Acha ele aí. Mas você só precisa disponibilizar o nome dele em algum lugar, né? Aí. Aqui. Isso, aí chama ele dataset.threshold. Acho que é o único lugar que ele aparece mesmo, né? Ah, sim. Só apareceu aqui mesmo. Dataset.threshold. Isso. Então, vamos ver se vai agora. Tá, aí rodou, beleza? Então, Sim. aí Bem mais rápido. não, tudo bem, mas o que é legal disso aqui, né? Agora vamos fazer a coisa ficar mais legal. Tudo bem, vai rodar a mesma coisa que antes, agora vai lá em cima. A questão é que você quer potencialmente mudar esses números, né? Sim. Tá? Então, agora vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Você vai escrever arroba KW, isso aí, espaço. Aí, struct, na verdade, mutable struct, perdão. Ah, mutable. Não, nem precisa, não, pode se deixar struct mesmo. Struct, espaço, dataset, mas aí por convenção, tá? Não é uma obrigação, mas escreve esse dataset com D maiúsculo e S maiúsculo, tá? Isso é uma convenção. Legal. É uma convenção. Isso é uma estrutura de dados, tá? E aí, isso. Beleza. Aí apaga esse function dataset init aí. Só essa linha. Apaga essa linha. Apaga essa segunda linha também. Dataset? Agora, tira os espaços lá para juntar uma coisa com a outra lá.
Tira esses espaços aí. Tá? Agora vamos fazer uma coisa. Coloca dataset, aí depois do dataset ali que você escreveu, abre chaves. Isso, mais grudadinho, sem espaço ali, e bota T aí no meio. T maiúsculo, tá? Não precisa ser, mas é convenção também, mas T maiúsculo. Isso vai ser o tipo de valor, o tipo dos dados que você vai usar. Tá? A convenção das letras maiúsculas é o seguinte, isso aí é uma estrutura de dados, não é uma função normal, é uma estrutura de dados. Então, aí depois de alfa, você vai escrever alfa, lá depois do alfa ali, tá vendo? Sim. Escreve 2 pontos, duas L. vezes, sem esse L aí, esse L não. E T. Depois do segundo 2 pontos, T. Então, o que está dizendo? O que está dizendo assim? O que isso significa? Dataset é uma estrutura de dados, tá? No qual alfa é do tipo T. É do tipo T. O que vai ser T? Vai ser um tipo de número, né? Nesse caso, vai ser o flow 64 aí que você define. Tá? Vai ser um tipo de número. Tá? Flow 64. Por que flow 64? Porque você escreveu ele igual a 1.11 vezes E elevado a menos 10, tá? Que é um número de flow 64 lá, um negócio que você colocou lá no começo. Sim. Volta lá no comecinho. Tá? Então, aí dx, dy e dz também são do mesmo tipo t, são todas variáveis do mesmo tipo de flow 64. Então, dxt, dyt, dzt, a n dt é também do tipo t, nx é um int, então 2 pontos int, nx é um número inteiro, tá vendo? Não é. Então, chama ele de int aí, int com i maiúsculo. Posso ainda usar os 2 pontos? Isso, com 2 pontos, desse jeitinho aí. Aí nz é um int também, ny, nz, um int, t0 é do tipo t. Né? Porque tem um ponto zero no final. Não é por isso, é porque é uma variável de ponto flutuante, né? A temperatura é um número real, né? Você está efetivamente se referindo ao que tipo de coisa você quer, né? Então, T-wire também, né? A temperatura, né? Eu consigo deixar o T-wire constante. Tipo, 1173. Pode chamar de int nesse caso ou... Não, mas não, porque fisicamente não faz sentido, entendeu? Saquei. NT, o que é? O número de passo-tempo, né? Então é um número inteiro. Threshold é uma variável real, né? É um número arbitrário que eu posso botar. Isso, então é T. T também, um número real. H, de uma dimensão, é um número real. Sim. Depois do H, não, mas depois eu estou no lugar errado. Depois eu estou no lugar errado. Eu fui enganado pelo 20. Aí, e o raio do cilindro também é um número real. Tá? Sim. Bom, tira esse parênteses daí, tira o return dataset. Eu deixo essas vírgulas? Tira as vírgulas também. As vírgulas agora você vai ter que tirar. Beleza. É verdade, tem que tirar as vírgulas também. Mas é de menos. Certo. Eu acho que sobrou uma vírgula lá em cima. Ih, eu deixei mesmo. Caraca. Tá. Aí, vai lá embaixo, lá no seu código, lá no Julia mesmo. Não, aí não precisa mudar nada por enquanto. Tá? O terminal, né? No terminal. E só testo uma coisinha. Deixa eu só fazer um testinho rapidinho antes de sugerir para você. Uhum. Só para não causar confusão. Isso. Agora você escreve assim, dataset, que nem você tinha feito antes lá, dataset, igual agora dataset com maiúscula, tá? Porque é o seu estrutura de dados, abre e fecha parênteses. Parênteses. Parênteses, isso. Tá, beleza? Então, o que ele devolveu para você? Uma estrutura de dados, tá? Que chama, é do tipo dataset, com números de float 64, e que tem esses dados aí. Então, você vai escrever dataset.alpha, por exemplo, mesma coisa que antes, tá? Certo.
vai ser o valor de alfa do seu dataset, tá? Massa. Qualquer coisa, tudo bem? Aí, isso você já podia fazer antes também com aquela outra estrutura que a gente tinha usado, mas essa aí vai ter uma vantagem. Aí você pode chamar sua simulação de novo, run sim dataset, mesma coisa, não vai mudar nada naquele código lá, acho que não vai precisar mudar absolutamente nada, tá? Vai rodar do mesmo jeito, tá? Na execução da simulação, não precisou mudar nada, tá? Não é para ter nenhuma diferença aí de performance por causa disso, é a mesma coisa. Qual que vai ser a vantagem agora disso? Tá? Vamos supor que agora você quer mudar um dos parâmetros. Eu vou te mostrar como você vai fazer para mudar um dos parâmetros da sua simulação agora. Tudo agora vai ser feito no terminal para mudar os parâmetros? E isso, agora tudo vai ser terminal. Agora é como se seu pacote de simulação agora tivesse pronto. Agora você é um usuário do seu pacote, tá? Então como é que você vai fazer? Você vai fazer dataset igual, por exemplo. Aí, dataset com letra maiúscula lá, né? Que vai gerar a estrutura de dados, abre parênteses. E vamos supor que você quer mudar o alfa. Sei lá, escreve alfa igual a 1,1, sei lá, 11 vezes 10 a menos 3. Não sei o que faz sentido aí, não tenho a menor ideia. Vezes 10 a menos 3. Estava 10 a menos 4. Sim. Enter. Pronto. Agora seu dataset é a mesma coisa que antes, só que com valor de alfa diferente. Tá? Certo. E roda a simulação agora, você vai estar rodando com valor diferente de alfa. Tá? Eu não sei se esse valor faz sentido ou não, mas... Deixou o cobre mais condutor, eu acho que fugiu um pouco do critério de estabilidade da simulação. Parece estar explodindo alguma coisa. Então, enfim. Mas é legal, vai dar para ver a simulação no final, eu te mostro. Entendeu? E aí qualquer parâmetro, você pode modificar qualquer conjunto de parâmetros modificando o valor que está dentro dessa estrutura do dataset. E chama a sua simulação. Nossa. Então, agora você quer mexer no seu código da simulação. Vamos tentar mexer depois na ordem dos loops lá, só para brincar. A ordem dos núcleos, sim. Entendeu? Então, se agora você tem uma coisa que é a geração dos seus dados iniciais e outra coisa independente. Aí, legal. E outra coisa independente que é rodar sua simulação. Tá? Sim. Tá? Então, aí a ordem dos loops aí, né? O que você vai fazer? Desculpa, esse não é o primeiro loop que eu te mostrei, né? Você estava se referindo ao que eu troquei o K, todos o J eles, e na o verdade. H, né? Todos eles estão assim. Vamos ver como é que estão cada um deles, né? Esse aí, é que eu não sei, esse de inicializar os dados, provavelmente ele tem pouca importância, né? Sim. Na maior parte do tempo não passar. Então esquece ele, vamos para os mais para frente. Esse aí também poderia ser trocado. Esse já é dentro, né? Dentro da simulação, Sim. esse provavelmente tem um custo importante. Então, troca o I por K. Entendeu? Faz o loop em K primeiro. Quando eu troco o I pelo K, eu tenho que trocar o NX por NZ. Isso, você pode trocar o for mesmo, direto, né? Tudo que está escrito no for de um pelo for do outro. Isso. Tá? Entendeu? E aí tudo bem, aí você agora está percorrendo o parâmetro mais interno, que é o K, primeiro. Tá? Então não muda mais nada, roda de novo a sua simulação com o dataset correto lá, só para... Vamos só ver se dá para perceber algum efeito disso só, nesse caso. É que eu devolva o menos 3 para menos 4? Para fazer a simulação que fazia sentido, né? Isso talvez já tenha um efeito, não sei se vai dar para perceber. Aí, enquanto isso, vamos lá, vamos ver os outros loops se tem. A gente consegue. Tudo bem. Esse aí, deixa eu ver, peraí. Porém, UNX... não, esse aqui tá certo, tá? Porque você está percorrendo em J. Sim. Primeiro, tudo bem. Esse aqui você está percorrendo em K por dentro, tá vendo? O importante o loop mais interno é a variável mais da esquerda, entendeu? Esse é a mensagem, né? O loop mais interno, que é K, é a variável mais da esquerda da matriz que você está acessando dentro do loop, né? Porque essa é a coluna que está contínua na memória. Então, esses aí não estão errados, não. Certo. Talvez não tenha tanta... O que mais que tem lá para baixo? Acabou o código. Tudo bem. O que mais que tem lá para baixo? Lá, vamos ver.
Foi isso daqui Esse é que você- importante. Esse é importante. Então troca o I por K. Vou trocar o I pelo K. K, aí é NZ, e lá I e NX. X. Certo. E acho que é só esses dois, né? Eu não lembro de ter outro loop depois desse, eu acho que eu não botei. Isso, foi o último. Run. Se isso aqui no meio ele dá certo, deve ser fazer o gráfico, fazer o gráfico. Né? Isso é uma coisa difícil a gente separar, né? Porque você está gerando o gráfico ao mesmo tempo que você está fazendo a simulação. Então talvez a simulação já seja muito mais rápida do que a geração da figura, e aí a gente não vai perceber nenhuma diferença a mais, né? A alternativa que você teria para separar as duas coisas, né? Seria ter uma função que roda a simulação e salva um vetor de matrizes, né? Que é o grid em cada passo da simulação, e depois fazer uma outra função para fazer o gráfico, né? Recebendo como dado esse vetor de matrizes, né? Entendeu? O vetor de matrizes. Que eu acho que esse heatmap que você está fazendo, ele recebe uma matriz como input, né? Isso mesmo. Então, você poderia, em vez de gerar o gráfico na própria função que faz a simulação, você poderia salvar as matrizes num vetor de matrizes, que são todos os passos da simulação, e ter outra função que chamasse plots, por exemplo, plot de simulação, que só fizesse o gráfico, né? E aí você separaria o que é o tempo que demora para, de fato, fazer a simulação e o tempo que demora para fazer a figura, né? Que são duas coisas frequentemente independentes no seu trabalho, né? Enfim, se você vai fazer um trabalho, por exemplo, que você vai fazer uma simulação dessas, provavelmente vai analisar um monte de coisas com um nível de detalhe na simulação, e fazer a figura é uma coisa acessória, né? Então, geralmente você não quer, no mesmo código, ter a geração da figura e a simulação sendo feita, né? Então... Sim. As duas coisas estão no mesmo loop, em verdade. as duas coisas estão no mesmo loop, no seu caso, né? Então, assim, normal não, digamos, sei lá, uma opção normal, uma alternativa normal seria que esse seu loop fosse jogando essas matrizes para um vetor de matrizes. E aí você tivesse uma outra função separada dessa que chamasse plot simulation, sei lá, e que recebesse como input da função esse vetor de matrizes e gerasse o gráfico, né? Seria uma maneira natural de organizar o código. Eu vou tentar fazer isso. De cabeça eu não sei como faz isso, mas vou pesquisar um fórum. Até aí é tudo igual, né? Vou dar uma dica, vai descendo aí, né? Até aí não vai mudar nada. Quando você chega naquele animate, você vai tirar aquele animate, né? Sobe lá pra cima. Sobe um pouco. Esse animate o loop que eu chamei de animate. Esse loop animate, aí já passou dele. Bem, ali, ó. Tá ali, ó. Aqui. Tá? Esse loop. Nesse loop, você vai tirar esse animate, porque esse animate é a máquina que está girando a simulação. Aí, cada passo da sua simulação gera um T1000, né? Sim, uma nova temperatura. Uma nova temperatura. O que você faria, então? Você geraria lá em cima, né, antes desse loop, você geraria um vetor de matrizes de tamanho T1000. Um vetor na verdade, são coisas tridimensionais, né? Um vetor de grids, né? No seu caso, é tridimensional. Como é que você gera um vetor de grids? Você vai gerar assim, quer ver? Esse comando você vai gerar. Grid vector, vai ser, eu copio, colo para você lá. Vai ser zeros, nx, ny, nz, for em um são... eu não sei se você está fazendo, provavelmente você está salvando não em todo passo, né? Não em todo passo, não estou salvando em todo passo. Não está salvando em todo passo, porque não faria sentido salvar em todo passo, então... Seria assim, então, grid vector, você vai criar um vetor, um array, float 64, 3, só conferir se está certinho, e aí push, run, 333,
sim. Então, você vai fazer uma coisa com essa sintaxe aqui, né? Na verdade, eu acho que você vai ter que copiar no seu caso, porque... Peraí. Deixa eu passar aí. Uma coisa com essa sintaxe aqui. Onde... Eu vou copiar aí, você já vê, tá? Eu copio no chat aí, porque fica mais fácil para você ver, mas eu já mostro também. Uma ideia... Esse aqui vai... Eu lembro do push. Eu vou compartilhar só para te explicar aí. Tá vendo? O que você vai fazer? Antes do seu loop que faz a simulação, né? Antes do seu loop, você vai criar esse grid vector, que é um vetor de arrays de 3 dimensões, né? Então, esse array float 64, 3, vazio. Tá? E nesse vetor, você pode adicionar os seus pontos do grid. Então, vamos supor que você está lá no meio da simulação, o seu grid chama T, mas eu vou adicionar ao grid vector, sei lá, e aí é o resultado daquele instante da simulação do seu grid, que eu acho que você vai ter que dar um copy aqui, porque você está sobrescrevendo o grid, né? Você tem uma só de grid, né? Então, você vai dar sei lá, copy, vamos supor que seu grid é de 3x3, então ele vai gerar isso aqui, tá? Aí, quem quiser, se dá, no próximo passo da simulação, agora, tá vendo? Isso aqui é um grid, isso aqui é outro grid. Tá? Então, você vai lá, grid vector de 1 é o grid no primeiro passo da simulação. Grid vector de 2 é o grid no segundo passo da simulação. Sim. Entendeu? Então, você vai, antes daquele loop, você cria esse array vazio, e em vez de você fazer o gráfico, né, no lugar onde você está fazendo o gráfico, em vez de fazer o gráfico, você vai adicionar nesse vetor, o grid naquele ponto da simulação. Tá? Sim. Copiado, tá? Porque aqui é copiado porque você tem um T só, né? Aquele seu T você está sobrescrevendo em cada passo da simulação, né? Então, é melhor sobrescrever numa cópia do que o original, né? Não, porque se você não sobrescrever, né? Vamos supor que você tem isso aqui, T igual a run 333. Isso no primeiro passo da simulação, tá? E aí você tinha lá o grid vector, era isso. Não, o grid vector definido do zero era isso aqui. Aí você deu lá, push o seu vetor T. Né? Eu vou te explicar o que vai acontecer. Tá? Beleza. Aí no segundo passo da simulação, o T ficou, você mudou os valores de T, então vamos supor que zerou tudo, tá? Vamos fazer um caso exagerado, zerou tudo. O que aconteceu com aquele grid vector? Zerou tudo também, entendeu? Porque você está se referindo ao mesmo vetor. Nossa. Entendeu? Porque você empurrou o vetor lá pro vetor de grid, pro vetor de grids que está sendo salvo, você empurrou o vetor. E aqui eu modifiquei o vetor, então eu modifiquei o vetor que estava salvo naquela coisa lá. Então, por isso que quando você for fazer o push, você tem que dar um copy aqui, né? Para ele criar outro vetor, né? Então, ele copiou. Tudo bem. Agora, se eu mudar o T, né? Vamos chamar T de igual a 1, você vai ver o que vai acontecer com o grid vector. Né? O primeiro mudou, porque o primeiro era o que eu tinha não copiado, mas o segundo é uma cópia daquele momento do grid. Sim. Tá? Não, ficou claro. Entendeu? Então a ideia é essa. Então você cria esse grid vector ali antes do loop, e em vez de tira toda a parte relacionada com plot, sairia de dentro dessa simulação. Né? E a simulação devolveria um vetor de grids. Entendeu? E aí você vai ter você passaria esse vetor de grids para uma nova função que faria o gráfico. Essa seria uma maneira, assim, comum de organizar esse procedimento aí, né? Grid vector, 634. Não, mas ficou claro. Não, vou tentar fazer isso agora, inclusive. Não, agora não, né? Tentei. Professor, eu vou saindo agora, porque já tem que comer no horário. Mas, de novo, muito obrigado pela ajuda. Falou. Falou, professor. Até a próxima aula. Até a próxima aula.